Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, primeiramente por estarmos reunidos mais um ano, mais uma vez, Senhor, para estudar a sua palavra, para aprender, Deus, da tua vontade, os teus ensinamentos. E nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos dando sabedoria, fortalecendo e aumentando a nossa fé, nos dando maturidade espiritual, meu Pai. Nós te apresentamos, Deus, a vida de cada pessoa, Senhor, que vai assistir essa aula. Que o Senhor, Pai, venha tocar nos corações, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Que em nome de Jesus, meu Pai, essa palavra alcance muitas vidas, Deus, e que mais e mais pessoas venham te servir, Senhor, venham te buscar, venham se render aos seus pés. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo o levante do inimigo das nossas vidas, Deus. Toda seta, meu Pai, toda enfermidade, Deus, todo desânimo, Senhor, todo cansaço, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos iniciar mais um trimestre, uma nova revista, e o tema desse trimestre é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Então, durante todo o trimestre, nós vamos tratar de temas relacionados à fé. E é um tema, sim, fundamental para nós que somos cristãos. Por quê? Porque a fé é a base do cristianismo. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se você não tem fé em Deus, Deus vai continuar existindo, mas você não pode ter um relacionamento com alguém que você não acredita que existe. Então, é o trimestre que nós vamos estudar um tema que é fundamental para o cristianismo, né, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. E na lição de hoje, o título dela é Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 3 ao 6, que diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, esse texto de Hebreus 11, do primeiro versículo até o último, depois se os irmãos quiserem ler o texto inteiro, vai ver que fala todo sobre a fé. Inclusive, o primeiro versículo é a definição mais clara na Bíblia do que é fé, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, o que é fé? É você acreditar, é você confiar firmemente que Cristo ressuscitou, né, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador pessoal. Então, fé é você acreditar que Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou. E essa fé salvífica é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Nós já falamos isso inúmeras vezes, que a salvação é pela graça. Ou seja, nós somos salvos porque Jesus já pagou um preço. Quem fez o sacrifício, quem fez o que tinha que fazer para que nós fôssemos salvos foi Jesus, e Ele já fez. Mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Então, fé não é somente uma confissão, não é somente você falar,
mas é realmente você acreditar com o seu coração, é você obedecer a Cristo. Então a fé inclui a obediência, porque a partir do momento que nós temos fé em Deus e em Cristo como Salvador, nós obedecemos a sua palavra, os seus ensinamentos. Então a fé e a obediência, elas vão sempre caminhar juntas. Amém? E o primeiro tópico da lição, o título é A Fé Salvífica, e vai falar assim, explicar realmente o que é fé. Então, fé. No Novo Testamento, essa palavra, esse termo, ele é encontrado várias vezes é repetida a palavra fé. E se a gente for procurar no dicionário da nossa língua portuguesa, tem um dicionário que é muito famoso, muito conhecido, que é o dicionário Hawais. Ele diz que a fé é a absoluta confiança em alguém ou algo, comprovação de algum fato. Então, em português, o que é fé? Você confiar ou acreditar em algo ou alguém. E na carta aos Hebreus, ele explica justamente isso no versículo 1 que eu já disse. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa é a definição da Bíblia para fé. É você ter certeza, é você ter confiança, é você ter convicção em Deus. Em coisas que muitas vezes você não viu, em coisas que muitas vezes ainda não aconteceram, mas que nós acreditamos que vai acontecer, porque nós confiamos e nós acreditamos em Deus. A gente, como ser humano, tem às vezes a mania de querer acreditar naquilo que nós vemos. Foi o que aconteceu com Tomé. Mas tantas coisas que nós acreditamos e que a gente não vê e às vezes a gente não questiona, como por exemplo, a gente acredita no ar que a gente respira, não acredita? Porque você respira, você sente o seu pulmão enchendo. Você acredita na eletricidade, a energia elétrica, você não vê a energia elétrica, você vê as coisas funcionando por causa da energia elétrica, mas ela mesma você não vê. Então são coisas que nós não vemos, mas que nós acreditamos. Então a fé é isso. A fé, segundo a Bíblia, é você acreditar em coisas que você não viu, que ainda não aconteceram, mas você tem convicção, você tem certeza de que elas vão acontecer. E na Bíblia, o substantivo pistis, que significa fé, e o verbo pistel, que significa crer, acontecem mais de 240 vezes. Então, por 240 vezes mais, essas palavras se repetem na Bíblia. E ela tem uma importância muito grande no cristianismo, que, como eu disse, é a base do cristianismo, é a fé. A igreja de Atos, a primeira igreja, a igreja primitiva do primeiro século, ela tratou com muita responsabilidade essa questão da fé. Eles reconheciam a importância da fé e também a fé, ela estava presente nas ações missionárias da igreja primitiva, nas viagens, em tudo que eles faziam. No trimestre passado, nós estudamos sobre missões e nós vimos a importância da fé, de sermos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, e isso só acontece mediante a fé. Então, a pregação da mensagem da salvação, do Evangelho, está relacionada à fé. É você anunciar que as pessoas precisam ter fé em Cristo, precisam se arrepender dos seus pecados. Então, esse é o fundamento da igreja, né? A base da igreja. E nos nossos dias atuais, a mensagem da igreja deve continuar sendo essa: a fé em Cristo, é a fé na salvação, o arrependimento de pecados. Então, toda a mensagem pregada nas igrejas deve ter Cristo como base e Cristo como centro. Quando a gente traz mensagens que não tem Cristo como centro, não fala de fé, não fala de arrependimento de pecados, muitas vezes pode ser até uma palavra motivacional, que vai deixar você animado, você empolgado, mas que não vai fazer muitas vezes mudança na sua vida e que não vai trazer para você a alegria da salvação. Então a base da pregação deve ser Cristo, a salvação e o arrependimento dos pecados. E o próximo subitem fala assim: confiança no testemunho
que Deus dá. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra e que ele foi ser batizado por João Batista, quando ele desceu nas águas, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e todos que estavam ali presentes ouviram uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Então, houve testemunhas oculares, na verdade, ouvintes, desse fato. As pessoas que estavam ali, presentes no batismo de Jesus, testemunharam esse acontecimento. É o Espírito Santo descendo em forma de pomba e a voz de Deus falando que aquele ali, que Jesus é o seu filho. Então foi o testemunho do próprio Deus. E nós cremos nisso, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Nós acreditamos com o nosso coração e nós acreditamos também que a salvação ela vem pela graça, mas que é necessário que a gente tenha essa fé salvífica, que é um dom de Deus. E o Espírito Santo, ele é o único que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós anunciamos, nós pregamos, nós falamos, não com sabedoria de homens, mas com sabedoria do Espírito Santo de Deus. E é o próprio Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Amém? E o próximo subitem diz assim: crer mesmo não vendo. Então a fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Quando Jesus ressuscitou e ele apareceu ali para alguns discípulos, e para os seus apóstolos, mas um dos discípulos ainda não tinha visto Jesus. E ele tinha ouvido os outros dizerem que Jesus havia ressuscitado, que eles tinham visto. E aí Tomé falou que ele só acreditava se ele visse e tocasse nas chagas, nas feridas de Jesus. Então Jesus aparece para Tomé, mostra para ele as suas feridas e diz o seguinte, está lá em João 20, 29. Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós somos esses bem-aventurados, que não vimos Jesus com nossos olhos, mas nós cremos. Então o próprio Jesus diz que nós somos bem-aventurados por isso, porque nós cremos sem ver. Nós sabemos que o Senhor Jesus existe, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é conosco. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a fé e a vida. Fé e milagres. Nós sabemos que quando Jesus ele esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele realizou inúmeros milagres, muitos mesmo. A própria Bíblia diz que se fosse relatar, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Então ele realizou muitos milagres e alguns desses milagres estão relatados na Bíblia. E aí João afirma que esses muitos sinais, esses muitos milagres, essas muitas maravilhas que Jesus realizou tinham o objetivo de fazer com que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus através dos sinais que ele realizava. E João deixa evidente que mais importante que os sinais e que os milagres é a mensagem da cruz. Então, nos nossos dias atuais, é muito importante a gente pregar o Evangelho, pregar essa mensagem da cruz, mostrar que Jesus ainda realiza milagres. Nós sabemos que Jesus realiza, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz coisas inacreditáveis, mas o maior feito de Jesus foi ele ter morrido por nós na cruz para nos salvar. Amém? E o próximo tópico diz assim: andar com fé. Então, o crente que experimentou o milagre do novo nascimento, ele não está mais debaixo do jugo do pecado e não anda mais segundo aquilo que ele vê com seus olhos naturais e nem segundo a carne. Nós sabemos que como seres humanos nós somos falhos, nós somos pecadores,
Mas a partir do momento que nós nascemos novamente, nós abandonamos a prática do pecado. Nós evitamos o pecado e nós temos consciência. Então, quando a gente peca, o Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos mostra que nós estamos pecando para que a gente se arrependa e para que a gente abandone todas as práticas pecaminosas. Então, o cristão, ele não vive mais no pecado como o mundo vive e também não teme mais a morte. Então, nós não somos escravos do pecado e nós não temos medo de morrer. Por quê? Porque para nós que cremos em Cristo, morrer é apenas uma passagem. Nós vamos deixar esse corpo físico natural para vivermos eternamente ao lado de Cristo. Amém? Então, nós que somos cristãos, a morte não é algo ruim. É algo que vai nos trazer para mais próximos de Jesus. Nós vamos estar com o Senhor, com o Salvador, que é isso que nós acreditamos e é isso que nós desejamos. É lógico que o desconhecido muitas vezes nos assusta, nos deixa inseguros. Então, por isso que algumas pessoas se sentem inseguros com relação à morte. E também quando nós perdemos alguém, quando morre alguém que nós amamos, mesmo que essa pessoa tenha a salvação e a gente saiba que ela foi para o lado de Cristo, que ela já está na vida eterna, nós ficamos tristes, porque nós vamos sentir saudades, nós vamos sentir falta, mas aí entra também a nossa fé e o Espírito Santo, porque nós sabemos que o Espírito Santo vai nos consolar, vai nos fortalecer, vai nos animar e vai alegrar o nosso coração. E ao mesmo tempo com essa certeza de que essa pessoa amada, ela está com Cristo, então ela está muito melhor do que nós que estamos neste mundo que jaz no maligno, porque a pessoa vai estar em um mundo que não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem corrupção, não tem ladrão, não tem doença, não tem nada dessas coisas. Amém? E o próximo subitem diz assim, a fé e a volta de Jesus. Então, a esperança, a expectativa da salvação eterna, de habitar junto a Deus no céu, é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós acreditamos na Bíblia, nós temos essa convicção e essa certeza. Então, o cristão, ele aguarda a sua completa salvação, crendo que, em breve, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A gente falou muito sobre isso também no trimestre passado, que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, que todos os sinais já estão se cumprindo. Ele pode voltar a qualquer momento, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E por isso nós precisamos estar preparados todos os dias e todos os momentos, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se ele não voltar, nós podemos partir a qualquer momento, então nós precisamos estar preparados. E a palavra de Deus, ela faz um questionamento. Será que quando o Filho de Deus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Quando a gente olha para os nossos dias atuais, nós observamos que nós estamos vivendo dias trabalhosos, em que muitas pessoas estão esfriando na fé, em que muitas pessoas estão deturpando o que está escrito na palavra de Deus e estão querendo adaptar a Bíblia ao seu modo de vida, ao seu modo de pensar. A palavra de Deus diz que nós devemos negar a si mesmos. Ou seja, não é a Bíblia que deve se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar ao que o Senhor nos ensina e nos orienta. E para isso, nós precisamos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar os nossos desejos carnais. Então, nós precisamos conhecer o que está escrito na palavra de Deus e renunciar todas as mentiras que o mundo tem ensinado nos nossos dias atuais.
Por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia diariamente. É muito importante nós ensinarmos a Bíblia para as crianças e para os adolescentes, porque eles estão muito mais suscetíveis, né? É uma bomba de informações, uma enxurrada de informações que eles recebem todos os dias. Eles ainda não sabem filtrar essas informações. Então, nós que somos adultos, que somos espirituais, precisamos orientar, precisamos ensinar, mas precisamos também ensinar essas crianças e esses jovens a lerem, a estudarem a palavra de Deus, para eles não serem confundidos e nem enganados pelas mentiras que o inimigo conta. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: fé, dom e fruto do Espírito Santo. A fé e os dons de curar. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. E fala sobre vários dons. Dom de curar, dom de profecia, dom de palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de poder. E dentre esses dons tem também o dom da fé. Então, esse dom da fé que fala lá é um dom que ele age em situações específicas. Sabe quando a pessoa é tomada assim pelo Espírito Santo e ela declara, ela determina que algo vai acontecer e acontece exatamente da maneira que a pessoa falou? Esse é o dom da fé. É quando a pessoa tem certeza absoluta que vai acontecer e ela fala e acontece. Quando Josué orou e o sol parou, isso é o dom da fé. Quando Elias orou e o fogo desceu, é assim que age o dom da fé. Então é um dom específico, numa situação específica, numa ocasião específica, e acontecem coisas extraordinárias. Mas nós todos precisamos de ter fé se nós quisermos alcançar bênçãos da parte de Deus, viver e receber milagres da parte do Senhor. A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 58, assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quem não fez muitas maravilhas? Jesus. Então, olha só, Jesus foi em uma cidade e por causa da incredulidade das pessoas daquela cidade, ele não pôde realizar muitos sinais e muitas maravilhas, porque as pessoas não tinham fé. Então era o mesmo Jesus que andava sobre as águas, que ressuscitava mortos, que curava cego, leproso, aleijado, mas ele chegou em uma cidade e por causa da falta de fé das pessoas, ele não pôde realizar muitos sinais e maravilhas. Então nós precisamos de fé. Se nós quisermos ver o agir de Deus, se nós quisermos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, sinais e maravilhas, nós não podemos duvidar do poder de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Para Deus não existe impossíveis. E mais uma vez, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente está acreditando mais nas coisas que o mundo fala do que naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos conhecer a palavra para renovar a nossa mente, para confrontar as mentiras de Satanás, porque ele está o dia inteiro, todos os dias, nos bombardeando com mentiras. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não cair nas ciladas e nas armadilhas de Satanás. Amém? E o próximo subitem fala assim: a fé como fruto do Espírito. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, fala da fé como dom. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito. Então, ele fala de diversos frutos, né, que são 8, e dentre esses frutos tem a fé. Então, fala do amor, da mansidão, do domínio próprio e da fidelidade, e fala da fé. Então, assim, nós precisamos entender que a fé também é um fruto do Espírito. E nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, temos esse fruto na nossa vida. E como um fruto, ele cresce dia após dia dentro de nós.
A fé e o amor, elas sempre caminham juntos. Então, a nossa fé em Cristo, ela é evidenciada mediante ações, ou seja, são os frutos. A Bíblia fala, né, que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, quais são os frutos que você está refletindo? Frutos de fé, frutos de Deus, né? Frutos vindo do Espírito Santo de Deus. E partindo desse princípio de que a fé é a nossa confiança inabalável em Deus, ela pode ser comparada com o tronco de uma árvore, e o amor é um dos seus frutos, e os outros frutos do Espírito também. Então, o amor e a fidelidade a Deus e paz são atributos de quem tem fé no Cristo ressurreto. E o próximo subitem, ele fala sobre isso, sobre fidelidade. Por quê? Porque a fé, ela produz em nós também, nas nossas vidas, a fidelidade. Porque o servo de Deus, ele é fiel ao Senhor, ele é fiel à sua igreja, à sua liderança, à sua família. Então, a fidelidade faz parte das nossas vidas. E aí, a gente tem exemplos na palavra de Deus de Tito e Timóteo, que apesar de serem jovens, eles foram fiéis à igreja e fiéis também ao Senhor e a Paulo, cuidando da igreja com dedicação e amor. E aí a gente aprende mais uma lição, porque a fidelidade, porque o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas, independe da idade. A gente vê na palavra de Deus homens muito jovens e que fizeram grandes coisas e que foram muito usados por Deus. Ele deu o exemplo aqui de Timóteo e Tito, né, que tinham esse compromisso com a igreja, essa responsabilidade e esse zelo, apesar de serem jovens. A gente tem o exemplo de Davi, que enfrentou Golias muito jovem, mas mesmo assim ele teve a fé, a ousadia e a confiança em Deus para enfrentar aquele gigante e ser vencedor. Ele foi ungido rei quando ele ainda era bem jovem. A gente tem o exemplo também de Samuel, que era muito jovem ainda quando Deus começou a falar com ele, começou a usá-lo como profeta. Então, assim, a gente tem muitos exemplos de homens jovens que foram grandemente usados por Deus na palavra do Senhor. Da mesma maneira, a gente também tem exemplos de homens mais velhos, homens com uma idade mais avançada e que também foram usados por Deus, como Moisés. Moisés diz que ele morreu com 120 anos, ele estava ali trabalhando, guiando o povo no Egito, e diz que as vistas dele não escureceu e nem diminuiu a sua força e o seu vigor, porque o Senhor era com ele. A gente tem o exemplo de Abraão e a gente tem vários exemplos de homens de Deus com a idade mais avançada, muito usados pelo Senhor, fazendo grandes obras para Deus. Então, às vezes, a gente ouve essa informação do mundo, que por causa da nossa idade, tem coisas que nós não podemos e que nós não devemos fazer. Mas a palavra de Deus não fala a respeito disso. Então, a gente tem que ficar com o que a palavra diz. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, a orar mais, para a gente ter mais intimidade e ouvir mais a voz do Senhor. Então, o desejo de Deus é que a gente tenha fé em todas as circunstâncias e em todas as situações. Quando vierem as tribulações, principalmente, porque muitas pessoas, diante das tribulações, elas desistem, elas desanimam e elas até afastam de Deus, elas duvidam, elas questionam. E tem que ser justamente o contrário. É lógico que tem dia que nós estamos mais desanimados, que a gente está mais para baixo, mas a gente tem que se observar e perceber quando isso acontecer. Nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais o Senhor. E às vezes a gente não tem nem disposição para orar. Nesses dias a gente pode se ajoelhar, colocar um louvor, ouvir, sentir, né? Porque Deus, Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, mesmo sem palavras, né? O Espírito Santo, Ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Então ore em línguas quando você não souber o que vai orar, porque o Espírito Santo sabe exatamente daquilo que você precisa. Clame ao Senhor, leia a palavra de Deus. O que a gente não pode é desistir, porque o Senhor ele está conosco o tempo todo. E eu vou ler a conclusão que diz assim: diante das situações adversas, tendemos a esfriar na fé. Mas nesses momentos precisamos nos voltar para o Senhor. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que o Pai revigore a sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo. Então busque ao Senhor e peça mais fé. A palavra de Deus diz que nós podemos orar pedindo fé que o Senhor nos dá. E é muito importante a gente fazer essa oração e a gente colocar tudo diante de Deus, especialmente quando a gente está desanimado. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não estamos preparados, que nós não estamos esperando e que a gente não imagina que vai acontecer. Nesses momentos a gente questiona Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por esse luto? Por que eu estou passando por esse momento de dificuldade na minha família, no meu casamento? Então, nós temos que orar e colocar diante de Deus e pedir ao Senhor sabedoria. O que o Senhor quer de nós? Pedir para o Senhor renovar as nossas forças, alegrar o nosso coração, tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, porque o Senhor, Ele tem poder para fazer isso. Então, nós temos que colocar tudo diante do Senhor. E a fé é fundamental. É você colocar acreditando, confiando, com a convicção que Deus está te ouvindo, que Deus está agindo, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Então, essa foi a primeira lição desse trimestre. Que os irmãos fiquem conosco, né? Todas as aulas, porque todas as aulas serão uma bênção. Deus tem uma mensagem para falar aos nossos corações. Que os irmãos compartilhem essa mensagem com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.